Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, terça-feira, dia 14 de fevereiro, e a igreja celebra nesse dia os grandes irmãos Cirilo e Metódio, bispos que evangelizaram os povos eslavos e que até hoje são reconhecidos como fundadores daqueles povos por toda aquela região. Então, peçamos a intercessão desses grandes santos para que nós também hoje tenhamos a alegria e a coragem de evangelizar o mundo em que vivemos. E eu te convido a tomar em mãos a palavra de Deus que está em Marcos, capítulo 8, versículos de 14 a 21. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão? Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos vós não vedes e tendo ouvidos vós não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolheste cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolheste cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmão e irmã, qual é o fermento dos fariseus? O fermento dos fariseus e o fermento de Herodes é a dúvida, é a falta de fé, é a pouca compreensão acerca das realidades que a Sagrada Escritura sempre revelou por meio dos profetas ao povo de Israel. O povo de Israel, no tempo de Jesus, sobretudo os mestres da lei, os fariseus, os sumos sacerdotes, os grandes do povo, eles tinham transformado a religião, transformado a palavra e a fé em Deus apenas num ritualismo. A esvaziaram do seu sentido espiritual e, portanto, eram incapazes de crer naquilo que Jesus estava anunciando. São Jerônimo vai nos dizer que toda a Sagrada Escritura fala do Cristo. O Antigo Testamento preparava o povo para a chegada do Cristo, mas quando o Cristo chegou, aquele povo de coração endurecido, aquele povo sem fé, aquele povo que havia sido contaminado pelo fermento dos fariseus, não creu. Não deu a Jesus um voto de confiança, não percebeu que estava sendo visitado pelo seu Deus e assim o desprezaram. Vejam, nós corremos esse risco também. Quanta gente diz ter fé, mas na primeira dificuldade pula fora do barco da igreja. Quanta gente diz ser de Deus, mas comete coisas horríveis em nome de Deus. Quanta gente prega o Evangelho, mas não o Evangelho de Cristo, prega o seu próprio Evangelho, a sua própria interpretação, se esquecendo de quem tem autoridade para interpretar os Evangelhos é a igreja. E por isso um bom católico, um bom cristão, antes de pregar, ele estuda, ele reza, ele conhece o que a igreja ao longo desses 21 séculos meditou e estabeleceu para nós como fonte segura de pregação da palavra de Deus, aquilo que nós devemos anunciar. Vejam, irmãos e irmãs, nós precisamos tomar conta da nossa vida de fé e fazê-la crescer. Precisamos também tomar cuidado com as coisas que nós estamos permitindo entrem na nossa vida de fé. Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que dizem ser católico é de fato católico, nem todo tipo de atitude agrada a Deus. Nós vemos hoje um pulular de ideias que querem transformar cada grupinho dentro da igreja naquele que detém a verdade. A verdade está com a igreja. Ah, mas o padre isso, o padre aquilo, o bispo, o papa. Irmãos e irmãs, padres, bispos e papas passam. Permanece a igreja, permanece a lei de Deus, permanece a palavra, permanece nos sacramentos. E nós precisamos ter fé suficiente para aceitar isso, para entender isso de uma vez por todas e não ficarmos aí nos perguntando, nos questionando, mas será que?
Ora, foi o que Jesus, adequadamente fez com que os discípulos compreendessem. Eles não precisavam ter medo porque tinham trazido apenas um pão. Eles estavam com aquele que foi capaz de saciar 9.000 pessoas, multiplicando pão e peixes. Veja, o Senhor pode, Ele tem poder. Eu não preciso perder tempo investigando o poder de Deus. Eu preciso apenas ter o aceite da minha razão e vontade para o poder de Deus. Deus fará. Uma razão iluminada pela fé, concorde com a vontade do Senhor, verá glórias, verá maravilhas. Mas para isso é preciso ter fé, livrar-se do fermento da dúvida de fariseus e Herodes. Jesus é o Filho de Deus. E a história, por mais que tenha tentado desmentir isso, nunca conseguiu. Parece que quanto mais a igreja é apedrejada, mais homens e mulheres querem participar dela. E por quê? Porque ela detém a verdade trazida pelo Cristo. O próprio Senhor disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém virá a Deus Pai através de mim, Padre Luciano, mas através do Cristo que eu prego e anuncio. E a mesma coisa eu digo a você. Você que é pregador em grupo de oração, que é coordenador de algum movimento, você que é diácono permanente, eu te digo, não pregues a si mesmo, você não conduz ninguém a Deus, pregue o Cristo e você será um instrumento, um lápis, como diria Madre Teresa, nas mãos do Senhor. Ele escreverá a história, sendo você apenas um instrumento. Então hoje eu quero te fazer esse convite a meditar sobre a sua vida de fé. Se o fermento do mundo, ou seja, a dúvida, a mentira, aquilo que Satanás espalha ao nosso redor, não tomou conta do seu coração e te faz muitas vezes um incrédulo diante do amor e do poder de Deus. Que o Senhor te abençoe e até amanhã.